Olá e boas-vindas a esta nossa explanação visual. Hoje a gente vai embarcar num itinerário de viagem linguística incrível. A ideia aqui é estruturar um roteiro prático e focado para dominar os fundamentos do francês, saindo direto das regras da sala de aula para as charmosas ruas de Paris ou para o litoral da França. Vamos preparar nossos passaportes mentais e começar? Aqui está o mapa do nosso trajeto de hoje. Primeiro, vamos ver os verbos irregulares essenciais. Depois, o presente na prática, seguido por situações de viagem. No passo 4, evitando erros de pronúncia. E vamos fechar a jornada com técnicas de memorização. É um roteiro bem estruturado que vai crescendo em dificuldade, construindo a base direto para o mundo real. Ponto 1. Verbos irregulares essenciais. Bom, vamos mergulhar direto naquilo que muita gente teme, mas que no fundo é o verdadeiro coração do idioma. É verdade que, ao bater o olho numa tabela gigante de conjugação como esta, a gramática francesa parece super densa, né? Uma verdadeira montanha impossível de escalar logo de cara. Mas o grande segredo é perceber a estrutura por trás disso tudo. O idioma francês é extremamente lógico. Ninguém precisa tentar devorar ou decorar essa imensidão toda de uma só vez. Para diminuir aquela sobrecarga inicial, o pulo do gato é focar estritamente nesses 4 gigantes fundamentais do tempo presente. Être, para ser ou estar, avoir, para ter, faire, para fazer, e aller, para ir. Dominar a conjugação de apenas esses 4 no presente já constrói toda a base necessária para a comunicação do dia a dia. É a partir deles que o restante do idioma começa a fazer total sentido. Ponto 2. O presente na prática. E como esses blocos de construção rodam nas engrenagens da vida real? Vamos dar um passo adiante na nossa jornada. O tempo presente em francês serve basicamente para indicar o que um sujeito faz por hábito ou o que está rolando no momento exato. E esses cenários do cotidiano ilustram isso muito bem. Temos os exemplos il chante sous la douche, que significa ele canta ou está cantando no chuveiro, e no regardons la télévision, nós assistimos ou estamos assistindo à TV. O detalhe de ouro aqui é que o francês não usa verbos auxiliares extras para indicar uma ação contínua, sabe? A forma no presente dá conta do recado sozinha. Agora, o que é fascinante é a forma única como o francês enxerga a passagem do tempo, especialmente com a preposição depuis, que significa desde ou a. Quando uma ação começou no passado e ainda continua rolando, muitos idiomas focam no processo longo usando tempos do passado. Mas o francês faz diferente. Ele olha só para o final do processo, para o momento atual. Por isso, usa-se o tempo presente. É uma mudança bem sutil de mentalidade que realmente destrava a fluência. Ponto 3. Situações de viagem. Muito bem, com a base do presente solidificada, a dificuldade gramatical vai subir um pouquinho agora. É hora de dar vida a tudo isso, contextualizando com o turismo. Para navegar pela França com tranquilidade, é preciso ter as ferramentas certas na manga. Esta lista de vocabulário foi desenhada sob medida para férias e turismo. Faire voyage para embarcar numa viagem, à la mer para ir à praia, une visite guidée para curtir os famosos passeios guiados e randonnée para fazer trilhas. Juntando essas frases com os verbos básicos, a exploração do país ganha outro nível. E olha só que exemplo brilhante de como os textos originais integram esse conhecimento. Esta citação traz um cenário super prático. De vélos vous y attendent pour parcourir les sentiers côtiers. Bicicletas estão lá esperando para que se possa percorrer as trilhas costeiras. É exatamente com essa cara que instruções de passeios e aluguel de equipamentos aparecem no mundo real, misturando aqueles verbos essenciais com o vocabulário de turismo. Claro que durante a viagem ninguém quer chamar a atenção como um alvo fácil. Os materiais originais trazem uma dica fantástica e até um pouco engraçada para conseguir se misturar com os moradores locais. O truque é evitar a todo custo aquela combinação visual clássica de turista desavisado. Meias brancas aparentes, um boné qualquer na cabeça e, o pior de todos, a câmera fotográfica pendurada a tiracolo. Uma roupa mais discreta é o passaporte para passar totalmente despercebido pelas suas francesas. Ponto 4. Evitando erros de pronúncia. Com o visual ajustado e o vocabulário em dia, a gente chega no obstáculo crucial. Aqui é onde os falantes confiantes se destacam de verdade. Vale a pena prestar muita atenção agora, porque essa é uma das armadilhas mais comuns. Estamos falando da liaison, que é a ligação sonora entre as palavras. Voltando aos verbos avoir e être, a diferença muda tudo. Ils ont significa eles têm, e a pronúncia exige um som de Z conectando o S final ao O inicial da palavra seguinte. Fica ils ont.
Já ils sont significa eles são e tem o som puro de S, sem nenhuma ligação sonora extra. Fica ils sont. Deslizar nessa pronúncia muda completamente o que a frase quer dizer. Outra regra de ouro do francês falado é saber exatamente o que não dizer. Uma diretriz muito direta é que, ao conjugar os verbos, as letras finais S, T e o conjunto ENT quase sempre ficam estritamente no silêncio. Elas até existem ali na gramática escrita, mas a voz precisa simplesmente ignorar. Treinar o cérebro para ancorar o olhar nessas terminações silenciosas na hora de estudar ajuda demais a evitar tropeços depois. Ponto 5. Técnicas de memorização. Com toda essa bagagem montada, a gente entra na nossa etapa final, a fase de realmente dominar o conteúdo de vez. O grande desafio é como fazer tudo isso colar na memória. Os especialistas recomendam metodologias muito eficazes, divididas em 2 passos práticos. O primeiro é a repetição vocal frequente. Falar as palavras em voz alta cria um registro no que chamamos de ouvido mental, deixando a identificação sonora super fácil no futuro. O segundo passo é puramente associativo. Criar imagens mentais fortes, conectando aquelas palavras estrangeiras com coisas familiares do dia a dia. Aliás, o texto até pontua que, ao ler histórias em francês, essas imagens muitas vezes surgem de forma supernatural na cabeça. Dominar aqueles verbos vitais, entender o tempo presente sem sofrimento, ter o vocabulário das ruas na ponta da língua, polir a pronúncia e usar técnicas ativas de memória. É exatamente essa fundação que constrói o caminho definitivo para a fluência. E com essas ferramentas sólidas na bagagem, fica a provocação que encerra a nossa explanação de hoje. O Ce voyage linguistique vous mènera-t-il ensuite? Para onde essa viagem linguística vai levar em seguida? Agora é hora de explorar e praticar. Até a próxima!